Bom dia, flores do dia, tudo bem com vocês? Estou morrendo de saudades das nossas aulas, das nossas incríveis viagens pelo mundo das ciências. Na última aula, eu falei com vocês sobre a água. Falamos então a composição da água, os estados físicos e a mudança de estado físico da água. Hoje, nós vamos falar sobre as substâncias, que podem ser substâncias puras e misturas. As substâncias puras são aquelas formadas por um único elemento. Exemplo que eu citei para vocês no vídeo foi o oxigênio, formado apenas por átomos de oxigênio, sendo representado por O2. E as misturas? As misturas são formadas por mais de um componente, que podem ser de forma homogênea e heterogênea. Uma mistura homogênea é aquela que eu não consigo visualizar a olho nu a sua composição. Exemplo, água com sal. Então aqui, essa mistura homogênea, ela só possui uma única fase. Já as misturas heterogêneas são aquelas que eu tenho mais de uma fase. Eu consigo visualizar a olho nu diferentes componentes formando essa mistura. Hoje nós vamos fazer alguns exemplos de misturas homogêneas e heterogêneas, que já foi o tema da nossa somativa de construção coletiva. Então hoje nós vamos recapitular um pouco sobre essas misturas. A primeira mistura que eu vou fazer para vocês é uma mistura bem simples. É uma mistura de água com sal. Então eu vou colocar água e sal. Nós vamos visualizar que o sal, água é o meu solvente, o que vai dissolver, e o solúvel que será dissolvido, que aqui no meu exemplo é o sal. Se eu agitar bem, que é uma das propriedades que facilita a dissolução, então a agitação ou aquecimento, então se eu agitar essa substância bem, eu vou visualizar o quê? Eu consigo visualizar o sal aqui dentro? Não. Então eu tenho água com sal formando uma mistura do tipo homogênea. Quantas fases eu tenho aqui? Uma. Quantos componentes eu tenho aqui? 2. O componente água e o componente sal. Fase é aquilo que eu estou vendo. Eu não estou conseguindo ver o sal aqui dentro e a água. Então aqui eu tenho uma única fase e 2 componentes. A próxima mistura que eu vou fazer é água e álcool. A água e o álcool, 2 líquidos então, diferente da outra mistura, que é um sólido e um líquido. A água e o álcool também formam uma mistura do tipo homogênea. Olha só, eu coloquei o álcool e a água, eu não tenho a formação. O álcool é menos denso que a água, mas eu não tenho a formação de camadas. Também tem uma mistura do tipo homogênea, com 2 componentes e uma única fase. Então, mistura do tipo homogênea. Não consigo determinar onde está o álcool e onde está a água. Já uma mistura formada de cor água e gelo. Olha só, vou pegar o gelo aqui. Água, gelo. Eu tenho uma mistura do tipo heterogênea. Mas olha uma coisa bem interessante. Essa mistura, ela tem quantas fases? 2. Quantos componentes diferentes eu tenho aqui? 1. Porque água e gelo é o mesmo elemento. Eu só tenho a água e o gelo em estados físicos diferentes. O gelo no estado sólido e a água no seu estado líquido. Então eu tenho uma mistura heterogênea, porque eu estou vendo a camada de gelo aqui, porém com 2 componentes, com 2 fases e um único componente. 2 fases e um único componente que é a água. O que está mudando aqui é apenas seu estado físico. A terceira mistura que nós vamos fazer é água
É uma mistura o quê? Homogênea ou heterogênea? Professora, você não agitou essa mistura? Vamos agitar. Vamos parar a agitação. E aí? É uma mistura homogênea ou heterogênea? Também é uma mistura heterogênea. Eu tenho dois componentes, água um componente, óleo outro componente. Essa mistura formando duas fases. Uma fase da água e a fase do óleo. Mistura heterogênea, dois componentes e duas fases. E agora? Lembram daquela água com sal que eu fiz? O exemplo, o primeiro? Vamos colocar água com sal e óleo. É uma mistura o quê? Água com sal homogênea. Vamos adicionar o óleo para ver o que vai dar? Essa mistura é uma mistura o quê agora? Heterogênea. Quantos componentes tem aqui? Água, sal, óleo. 3 componentes. Quantas fases eu tenho aqui? 2 fases. Mistura heterogênea com 3 componentes e 2 fases. Agora, água, sal, óleo e gelo. Uma mistura heterogênea. Continua sendo uma mistura heterogênea. Quantas fases eu tenho aqui? 1, 2, 3. 3 fases. Quantos componentes eu tenho aqui? Água, sal, óleo. Eu teria um gelo, só que o gelo é o mesmo componente da água. Então, eu tenho 3 fases e 3 componentes, porque o gelo e a água formam um único componente. Então, água e gelo, um componente, sal, o outro componente, óleo, o outro componente. Então, eu tenho 3 componentes e 1, 2, 3 fases. Agora, se eu pego água, álcool, que é este copo que eu tenho aqui. Água e álcool são quantas fases? Uma. É uma mistura homogênea, formada de uma única fase. E se eu adiciono aqui dentro pedras, com densidade bem maior do que a água, eu tenho quantos componentes? Água, um componente, álcool, outro componente, pedra, outro componente. Quantas fases eu tenho aqui? 2 fases. Eu tenho a fase apenas do álcool e da água e a fase das pedras. Agora, se eu adiciono aqui óleo. Que lindo, né? Ficou tão bonitinho. Eu tenho quantos componentes agora? Água, álcool, pedra, óleo. Quantas fases eu tenho aqui? 1 da pedra, 2 a água e o álcool, 3 do óleo. Seria mais ou menos essa representação que eu tenho aqui, só que aqui é o gelo. Essa pedra aqui, então, ela estaria onde? No fundo do meu recipiente. Deixa eu procurar o meu pincel, está aqui no materialzinho de apoio. Então, as pedras estariam aqui no fundo do recipiente, olha só. Então, se eu pedir para vocês fazerem esse esquema na lista de exercício, que vai estar no sistema agora, vocês vão fazer o recipiente, meu copo, pedra, um componente, pedra. Aqui eu tenho água mais álcool. E aqui eu tenho o óleo. Então, são os 3 componentes, ok? 3 não. 4 componentes apresentando 1, 2, 3 fases, ok? Meus amores, esta é a aula de substâncias puras e misturas, misturas homogêneas e heterogêneas. Vocês fizeram grande parte dessas misturas na experiência da sumativa de construção coletiva. Então, só faltou a minha explicação
sobre a quantidade de fases e componentes da mistura. Muitos e muitos e muitos beijinhos. Façam a lista de atividades com muita atenção. Não precisam me enviar a foto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar lá no WhatsApp a perguntinha, que eu vou fazer questão de responder a todos vocês. Muitos e muitos beijos, morrendo de saudade de todos vocês. Beijos!